Acabou a reunião entre Donald Trump e autoridades do alto escalão do governo americano sobre um acordo em negociação com o Irã. Este encontro durou cerca de 2 horas. Só que ainda não está claro se o presidente americano decidiu se vai assinar ou não este documento. Priscila Yazbek, nossa correspondente ao vivo em Nova York, nos ajuda a tentar clarear um pouco do que ocorreu nesta reunião tão esperada no mundo todo, Priscila. Pois é, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. A gente dizia mais cedo que o presidente Donald Trump tinha feito uma publicação dizendo que uma decisão final seria tomada nessa reunião, mas segundo apurou a CNN, essa reunião na Situation Room, nessa sala de situação com membros do governo Trump, terminou sem ainda uma decisão final. Então eles ficaram 2 horas reunidos, segundo relatam essas fontes que conversaram com a CNN, mas apesar dessa sugestão de Donald Trump de que ele chegaria a uma decisão final, ainda não haveria um desfecho sobre esse entendimento que vem sendo aventado entre Estados Unidos e Irã. A gente lembra que Donald Trump mais cedo publicou nas redes sociais algumas informações sobre o que seria talvez esse entendimento entre Estados Unidos e Irã. Então Trump disse que o Irã deve concordar que jamais terá uma arma ou bomba nuclear. Também disse que o Estreito de Hormuz deveria ser imediatamente reaberto, disse que todas as minas marítimas deverão ser eliminadas, também disse que os navios retidos no Estreito seriam liberados para navegação e ele disse que o material enriquecido, ou seja, o urânio enriquecido que estaria no Irã, também seria levado aos Estados Unidos. Ele disse que nenhum dinheiro será transferido, que outros pontos já teriam sido também acordados e nessa publicação ele tinha dito: agora eu vou me reunir na sala de situação para tomar uma decisão final, mas, portanto, ainda sem alguma conclusão. E enquanto Donald Trump estava na sala de situação, também um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã disse que ainda não haveria um entendimento, um memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã. Lembrando que a CNN, a agência de notícias Reuters e outros veículos tinham apurado com fontes que esse memorando de entendimento teria sido alcançado e ele preveria a extensão do cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos por mais 60 dias, a reabertura do Estreito de Hormuz e a liberação dos navios para navegação que têm sido bloqueados para chegar aos portos iranianos, mas sem prever algumas discussões ali mais amplas, como por exemplo sobre o programa nuclear do Irã e sobre a entrega do urânio enriquecido. Então, Yuri, a gente pode dizer que ainda há uma cacofonia entre as partes, entre o que diz os Estados Unidos, entre o que diz o Irã e entre também o que diz Donald Trump quando ele fala que vai receber o urânio enriquecido do Irã, quando ele fala que o Irã não vai ter uma bomba nuclear, que são alegações que o Irã nega e o Irã diz que não vai conversar sobre o programa nuclear e sobre o urânio enriquecido. Nesse momento, vai apenas discutir o fim dos combates e também a reabertura do Estreito de Hormuz. Donald Trump também diz que o Irã não deve cobrar pedágio no Estreito de Hormuz e o Irã tem insistido que vai fazer a reabertura e que já tem feito a reabertura do Estreito de Hormuz, mas com essas condições impostas pelo Irã, como por exemplo a cobrança de tarifas para os navios que passam pelo Estreito. Portanto, para finalizar, Yuri, ainda não se sabe exatamente como que vai ficar essa situação e se de fato esse memorando de entendimento teria sido alcançado ou se os combates podem ser retomados como vem ameaçando os Estados Unidos. Eu volto com você.